Estamos falando nesses dias sobre quem é Jesus. Jesus aparece desde a fundação do mundo, a gente viu. Ele apareceu lá no Jardim do Éden, na promessa, ele foi o prometido. Depois ele apareceu a Abraão, né, e comeu com Abraão. E hoje ele vai de novo aparecer a Abraão. Nós vamos falar daqui a pouco. Antes, eu quero indicar 2 canais. De uma mesma família, de uma mesma pessoa, que é o Gabriel Gerali. Primeiro é o canal dele mesmo, ele é fisioterapeuta e ele ensina e dá várias dicas de se exercitar. Vai ser muito relevante, você deve se inscrever no canal dele, praticar lá os exercícios, pular corda, etc. E o outro canal dele, da esposa e da filhinha, é Vem Turistar com a Gente. São dicas de turismo, né? Para quem ama fazer turismo, apesar dos dias serem difíceis, você vai ter várias dicas sobre turismo em várias cidades que eles já foram. Bom, voltando à nossa história de Jesus e Abraão. Abraão, ele teve o filho da promessa, que é Isaac. Isaac nasceu e um certo tempo, Isaac já um adolescente, Deus lhe faz uma promessa, uma prova contundente, difícil até de ser compreendida a uma primeira leitura. Vamos ler Gênesis 22, 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. O que será que estava no coração de Deus quando deu essa ordem aparentemente absurda ao nosso pai da fé? Deus, em toda a história e toda a palavra dele, jamais requereu algum tipo de sacrifício humano, como faziam divindades na época, várias divindades. Teve um rei que na guerra ele sacrificou o seu filho, houve grande ira na época. Eles botavam as crianças, os bebezinhos nos braços dos ídolos e botavam fogo, mas Deus nunca fez isso. Então, Abraão, no primeiro momento, ele deve ter ficado confuso, mas ele entendia, conhecia a voz de Deus e ele se dispôs a obedecer. Será que Isaac estava se tornando um ídolo no coração de Abraão? Pode ser. Será que o temor do Senhor tinha diminuído no coração de Abraão? Quem sabe? Provavelmente. Mas Deus, com certeza, tinha outra coisa muito maior em mente. Então, Abraão resolve obedecer e ele caminha para o monte que Deus indica. É o mesmo monte que séculos mais tarde Salomão construiria o templo. Vamos continuar a ler e vamos ler aqui do 22, Gênesis 22, de 5 a 8. Disse ele a seus servos, Abraão: fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Quer dizer, Abraão, ele creu. Em Hebreus está escrito: pela fé, Abraão ofereceu Isaque, e ele recebeu as promessas e estava a ponto de sacrificar seu filho, embora Deus disse que em Isaque será chamada a sua descendência. E aí Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos, e em figura ele recebeu Isaque de volta. E ele falou para os servos: vamos até lá e voltaremos depois de adorar. Incrível a fé que Abraão teve. Abraão pegou lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou Isaque. E Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai.
Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então Abraão já tem uma revelação ali de Deus como o Senhor que proverá para si um cordeiro, né? Que a palavra, o nome de Deus, um dos nomes da aliança, Jeová Jiré. Então Abraão e Isaac sobem sozinhos ao monte, né? E ele está certo que eles vão voltar. E na sequência eles chegam ao lugar que Deus indicou. Abraão constrói ali um altar, coloca Isaac. Uma coisa incrível sobre o altar: Isaac, provavelmente um jovem, adolescente, né? E ele é totalmente submisso ao seu pai. Mas quando Abraão pega a faca, né, o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, pegou e o sacrificou e chamou aquele lugar: o Senhor proverá. E aí Deus jurou e confirmou com juramento que ele ia abençoar Abraão, que ele ia dar uma descendência que viria de Isaac, e que a descendência de Abraão conquistaria seriam tão numerosas como as estrelas do céu, uma descendência espiritual, e como a areia das praias do mar, uma descendência física. A descendência dele conquistaria cidades dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E aí quem está falando é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor no Velho Testamento é o próprio Cristo, né? Que ele tem a teofania quando ele aparece a Abraão, ou quando ele fala. Aqui ele falou com Abraão, né, e confirmou a promessa. Agora, naquele mesmo local, alguns 1700 anos depois, aproximadamente, Deus sacrificou o cordeiro na cruz. Deus proveu para si um cordeiro. O que significa Deus proveu para si? Porque nós, seres humanos, somos incapazes de resolver o problema de um só dos nossos pecados. Precisamos que alguém pague o preço diante de Deus por nós. E Deus proveu um cordeiro que morreria naquela cruz, que derramaria seu sangue para nos redimir e nos comprar. Então, naquele dia, lá naquela sexta-feira, onde houve trevas sobre a face da terra, o cordeiro foi imolado. E naquele dia, lá, não houve um brado dos céus dizendo: Abraão, Abraão. Mas naquele dia, ao contrário, houve um brado: Deus meu, por que me desamparastes? E naquele dia houve um brado: está consumado. Jesus completou a obra que Deus propôs. E em figura, Abraão foi um tipo do Pai Celestial que entrega seu filho, né, como um sacrifício para Deus. Então o cordeiro foi sacrificado por causa dos nossos pecados, mas para satisfazer a justiça de Deus. Porque aquele que não tinha pecado, está escrito, Deus o fez pecado por nós, para que nele tenhamos a vida eterna, para que nele sejamos a justiça de Deus. Então a justiça de Deus se cumpre em Cristo na cruz, para todo aquele que se arrepende e entrega o seu coração ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Então eu te convido que você entregue seu coração. Entrega seu coração ao Senhor, confia nele, se arrependa dos seus pecados, dá a ele o seu futuro, dá a ele a sua existência, e ele vai te fazer brilhar como a luz do meio-dia. É isso a história do encontro de Jesus com Abraão,
o Cordeiro de Deus que apareceu a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão viu Jesus falando. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E eu creio que foi naquele dia, quando ele ia sacrificar Isaac, e ele viu o cordeiro. Então, em visão, ele viu também a cruz. Então, que o Senhor te revele os segredos da palavra dele, e que você se aproxime dele, para que haja salvação na sua vida e na sua casa. Um grande abraço. Se o vídeo aí foi relevante, dá um like, compartilha, para que essa palavra chegue a outros também.